Olá, amiguinhos! Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, hoje nós iremos dar o início à nossa primeira aula, que vai tratar sobre uma questão muito importante, que são as questões ambientais. Primeiro, eu solicito a você, antes de nós adentrarmos nesse assunto, que você veja o link que está na descrição desse vídeo, acesse um formulário bem básico, que tem 5 questõezinhas apenas, responda essas questões e volte para cá. Dê um play aí nesse vídeo e volte que nós iremos continuar a nossa aula. Eu solicito que vocês façam isso. Bom, vou imaginar que vocês já fizeram isso, então vamos dar início à nossa aula. Mas, a primeiro de tudo, eu quero perguntar uma coisinha para vocês. E solicito que vocês anotem essa questão no caderninho de vocês, que é: que papel você acha que um cidadão deve desempenhar em meio a problemáticas ambientais? Isso mesmo, que papel você acha que esse cidadão ele deve fazer entre essas problemáticas que são ocasionadas no meio ambiente? Então, eu quero que vocês pensem, reflitam aí, anotem essa questão e que nós iremos, no andar da nossa aula, desvendar essa questão. Bom, vocês já anotaram lá, então eu vou agora passar para uma outra parte da nossa aula, que é pensar um pouco do nosso município. Como é o município de vocês? Vocês já pararam para pensar em como é ele visualizado, o que tem, quais são os elementos que o constituem? Bom, se vocês ainda não pensaram, hoje é o dia da gente pensar. Eu trouxe aqui para vocês alguns materiais que são elaborados do Miriti, que é algo bastante comum no Pará, principalmente na cidade de Abaetetuba, né, que é a capital do brinquedo de Miriti. São peças feitas desse produto, dessa palmeira, a Mauritia flexuosa, mais comumente conhecida como miritizeiro, ou buritizeiro, dependendo da localidade que está incluso. Todos esses materiais aqui, eles foram feitos de Miriti, tá, gente? Aqui nós temos umas árvorezinhas de Miriti, temos prédios, temos casinhas, e aqui também eu fiz uma representação de um riozinho, umas lixeiras, se dá para vocês verem aqui o nome lixeira. Outros elementos que estão presentes, como canudinhos, como sacolinhas, sacola plástica, aquela que nós utilizamos lá no supermercado. Todos esses objetos eles foram feitos de Miriti. Bom, eu peço que vocês idealizem o município de vocês agora, nesse momento, com todos os elementos que o constituem, desde as casinhas, desde os lixos que são jogados, tudo. Pensem, enquanto isso, eu irei montar aqui um modelo de cidade onde eu resido. No caso, eu moro em Abaetetuba. Vou fazer aqui uma exemplificação do município, de como eu visualizo esse município. E peço que vocês também pensem nesse município, que vocês vejam todas essas relações para que nós possamos construir. Bom, aqui temos uma rua, temos várias aqui peças para construção de uma rua. Porém, eu vou colocar só uma para ficar mais fácil aqui pra gente. Vou colocar aqui essa peça, que seria como se fosse a terra mesmo normal, sem asfalto. Vou colocar uma ruazinha aqui. Vou adicionar algumas árvores, né? Porque na cidade de Abaetetuba, a gente não vê a presença de muitas árvores. Se vocês pararem para pensar, a maioria de árvores, vegetação, a gente vê mais nos interiores, né? Na cidade não tem tantas. Vamos colocar aqui 2 árvorezinhas. Aqui um riozinho, aquele igarapé que a gente vai lá tomar banho na Abaetetuba. Algumas casinhas. Temos bastante casas, né, em todos os locais de Abaetetuba.
Nós vamos aqui montar esse cenário abaetetubense. Aqui, várias casinhas. Prédios, também nós temos alguns prédios em Abaetetuba. Vamos colocar aqui lixeiras, nós temos lixeiras também que se fazem presentes na cidade. E alguns elementos, né? Aqueles canudinhos que a gente vai, toma um suco e a maioria das pessoas, a lixeira tá aqui perto, mas a pessoa vai e joga os canudinhos pelas ruas, aqui nas ruas, as sacolinhas plásticas, aqui nos igarapés, os copinhos plásticos, não sei se dá para vocês visualizarem, vou fazer mais próximo aqui, um copinho, copo plástico, aquele que a gente toma suco, toma aquele guaraná lá na praça, né? Tá todo aqui jogado na cidade. Todo por aqui. Os canudinhos, as casinhas. E eu vou mostrar pra vocês a minha visão de Abaetetuba. Essa aqui é um modelo que eu construí da cidade de Abaetetuba. E peço que vocês também façam essa percepção, entendam lá, façam na cabeça de vocês como vocês acham que é o município onde vocês residem. Se vocês observarem aqui todos os elementos que constituem a cidade, que estão na minha cidade aqui, as árvores, os prédios, a rua, os copinhos, tudo. Bom, dado esse primeiro início aqui de construção da minha cidade, a partir do Miriti, e agora que nós concluímos essa primeira parte, que era a montagem da nossa cidade, nós daremos continuidade, mas antes eu peço para vocês que acessem novamente a descrição desse vídeo e que visualizem um link que irá direcionar vocês a 3 cartilhas de uma personagem chamada Recicleia. Nós iremos fazer essas leituras, no caso eu quero que vocês peguem essas cartilhas, leiam, anotem aquilo que vocês acharam interessante e destaquem lá e voltem a ver o vídeo. Dê um play aí então e volte para você ver o andamento da aula. Bom, vou imaginar que vocês já fizeram isso, que vocês já deram play lá, que vocês leram todas as cartilhas Recicleia e que vocês voltaram para a aula. Bom, eu vou fazer então uma síntese do que foi dito nas cartilhas para vocês aprimorarem os conhecimentos, caso tirar alguma dúvida, caso tenha ficado, essas cartilhas elas remetem a uma personagem chamada Recicleia Pet Canudos, ou somente Recicleia, que é uma bonequinha constituída de materiais recicláveis. Lá relata que a cabeça da Recicleia é feita de uma bola, o seu corpo é feito de uma garrafa PET, os seus braços e pernas são formados a partir de canudinhos e os seus cabelinhos são feitos a partir de sacolas plásticas. Essa personagem, ela, como eu disse, ela é constituída desses materiais que foram recicláveis, que estavam no meio ambiente e foram associados e formaram essa bonequinha. Essa boneca, ela vai ser protagonista das nossas cartilhas, onde tem a primeira cartilha que fala sobre o lixo. E a Recicleia, ela vai perguntar lá o que é o lixo. E vocês que já leram sobre essa cartilha, eu pergunto a vocês, o que vocês acham que é o lixo? O que a cartilha Recicleia destacava como lixo? Bom, vocês já devem saber, né? Mas, para nível de conhecimento maior, o lixo, segundo lá as cartilhas, é qualquer material considerado inútil que foi gerado pelas atividades humanas e que caiu em desuso e ficou disperso na sociedade. Esse é o lixo. E esse lixo, ele pode ter 2 classificações. O lixo orgânico,
que é aquele que pode ser caracterizado com fácil deterioração no meio ambiente, ou seja, eu jogo lá e ele não demora muito, ele vai ser decomposto e vai sumir. Como um exemplo, as cascas de frutas que nós consumimos é um exemplo de lixo orgânico. E os lixos inorgânicos, que são aqueles que quando você utiliza e despesa em um local, ele vai ter um período bem elevado de deteriorização. Como, por exemplo, o chiclete, aquele que a gente consome, mastiga lá quando a gente está na escola, quando a gente vai andando no bairro e joga o chiclete na rua. Esse chiclete, ele demora em torno de 5 anos para se deteriorar. Aí vocês pensem, 5 anos para o chiclete desaparecer. O plástico vai além. Um copinho de plástico, ele dura em torno de 100 anos. Ou seja, a pessoa praticamente morre e o plástico continua lá. Se você jogar um plástico hoje, você vai deixar esse plástico que quando essas pessoas futuramente ainda podem visualizar esse plástico lá. Então, a gente quando tá andando lá na praça, pega aquele guaraná, toma um suco e joga nas ruas, tudo isso vai estar contribuindo para que aquele plástico fique lá durante 100 anos se ninguém interferir e tirar ele de lá. Bom, a Recicleia também nessa cartilha, ela vai falar sobre como esse despejo de lixo indevido, ele vai acarretar males para a sociedade. Como assim? As doenças, por exemplo, com acúmulo de lixo, elas podem ser proliferadas. E quando você está lá, por exemplo, no ônibus, estou andando no ônibus, comi um bombom e joguei aquela sacolinha. Aquela sacolinha caiu pelas ruas e ficaram armazenadas na rua. Imagina se cai em um bueiro. E esse bueiro vai sendo agregado com inúmeras casquinhas de bombons, com inúmeras sacolinhas plásticas. Tudo isso irá contribuir para que aquele bueiro seja entupido e assim aconteça várias situações ruins da sociedade, como por exemplo o acúmulo de água naquele local. Então, tem que pensar muito bem, a Recicleia deixa bem entendido sobre essa questão de lixo e de como um ser humano ele deve ter o papel de cidadão consciente. Como é ser um cidadão consciente? E ela fala muito a respeito desse cidadão consciente para ele utilizar os 3 R's, ou seja, reduzir o número de lixo que você está consumindo, reutilizar os materiais que possam ser reutilizáveis, como um exemplo disso a ser citado, a garrafa PET, aquela, por exemplo, de Guaraná, de Coca-Cola, que você vai tomar, você utilizou. Muitas pessoas utilizam a garrafa de Coca-Cola depois para lava, coloca água dentro e coloca na geladeira. E isso serve uma forma de reutilização de materiais ou reciclar, que é um dos 3 R's também. Só que a reciclagem, ela já vai ser uma utilização de um material para transformação dele em outro com a interferência de uma máquina. O que difere da reutilização, que você só pega daquela mesma forma e aproveita aquele objeto na reutilização. Na reciclagem, não, você vai transformar aquele objeto em outro. Então, esse é basicamente o resumo da primeira cartilha Recicleia sobre o lixo, que ela também fala sobre o desperdício também de água, né? Que muitas vezes a gente nem percebe e deixa aquela água gastando lá da caixa d'água, minutos e minutos. Tudo isso vai contribuir para que algumas situações aconteçam, como até mesmo a escassez de água em algumas localidades. A segunda cartilha, ela vem remeter ao desmatamento, que é falada sobre a Amazônia e o Tiquero Verde, onde Recicleia, ela vai ter a presença de um outro personagemzinho que vai conversar com ela, chamado Tembebezinho. Esse Tembebezinho, ele é um índiozinho que vai falar sobre vários fatores ambientais que estão ocorrendo na Amazônia,
que ele diz que a madeira, hoje em dia, ela está sendo muito retirada, até ilegalmente, o que está contribuindo para diversas situações ruins na sociedade, onde essa retirada ilegal, ela vai fazer com que a vegetação ela tenha uma perda, a população também perca com essa retirada assim, do nada, digamos, de madeira. Onde também é frisado muito a questão das queimadas, que essas queimadas elas vão contribuir para a poluição, não somente a nível visual, como a nível da camada de ozônio, o que é um assunto para uma próxima aula que nós iremos citar um pouco mais, falar sobre a camada de ozônio, mas para que a nível de entendimento, a camada de ozônio é uma camada super importante para os seres vivos. Ela vai fazer a filtragem dos raios ultravioletas que vão entrar na atmosfera terrestre. Então, quando ela vai ser rompida, esses raios eles vão entrar sem nenhuma proteção, vão então incidir nos seres vivos e vão acarretar alguns malefícios. Mas isso fica a nível só de conhecimento mesmo, nós vamos aprofundar isso numa próxima aula. Nessa cartilha também, a Recicleia fala para o Tembebezinho sobre o arco verde. O que seria o arco verde? Vocês que já leram a cartilha, tenho certeza que vocês já sabem sobre isso. Ela vai citar sobre como esse arco verde ele vai promover iniciativas de combate ao desmatamento, viabilizando essas alternativas contra o desmatamento na Amazônia, propondo então um desenvolvimento sustentável. O que seria isso, meu povo? Você aí que já leu a cartilha Recicleia, tenho certeza que está na ponta da língua com essa resposta. Bom, o desenvolvimento sustentável seria uma ação que eu faço hoje que não vai comprometer as gerações futuras, ou seja, uma ação consciente dos meus atos. Eu vou fazer, isso não vai acarretar tantos males para prejudicar as futuras gerações, como os meus filhos, os meus netos, os meus sobrinhos. Isso seria o desenvolvimento sustentável. E a terceira cartilha que eu pedi para vocês fazerem a leitura foi sobre Água para se Comer, da Recicleia, onde ela vai ter uma conversa com uma gotinha d'água chamada Apoena, que significa aquele que vem de longe. Mas antes eu peço para vocês pensarem um pouco nesse tema. Água para se comer? Mas como assim? A gente come água? Bom, pensando nesse entendimento, eu antes de aprofundar sobre essa temática, água para se comer, pude entender que a água para se comer é citada nesse fato pela produção de alimentos, porque a água se faz de suma importância para a produção desses alimentos para todos os seres vivos. Por exemplo, para você regar uma planta, você precisa de água. Para você alimentar um animal que vai servir de consumo futuramente, você também precisa de água. Ou seja, a água é de suma importância para todas as relações dessa nossa imensa teia alimentar que o ser humano ele está inserido. Então a água ela é de suma importância para o desenvolvimento de alimentos. Por isso, água para se comer. E voltando um pouco para a história da Apoena e da Recicleia, essa gotinha d'água chamada Apoena, ela veio de bem longe, como seu próprio nome diz, que é um nome indígena, que significa aquele que vem de longe. Ela veio do Polo Norte, que ela veio contar um pouco dos males que aconteceram lá e todas as situações que ela ficou chateada que foi ocorrida devido ao aquecimento global, onde essa Apoena ela vem relatar que ela perdeu os seus pais devido ao aquecimento global e o derretimento das calotas polares, e que essa poluição que ela avistou lá, ela ficou muito desolada, porque muito petróleo estava sendo exposto na superfície dos rios, além de plásticos e muitos outros lixos que foram jogados na superfície
das águas e acarretou assim então diversas poluições. O que seria então poluição? Poluição, segundo as cartilhas que vocês já observaram, seria uma degradação física ou química daquele determinado local, onde os agentes causadores da poluição variam de diversos fatores, desde gás carbônico sendo expelido, desde resíduos industriais que foram incididos naquele rio, desde queimadas nas florestas, por exemplo, tudo isso são níveis de poluição, são agentes causadores da poluição no mundo. E a Apoena, ela vai visitar, junto com a Recicleia, uma cidade aqui que você pode até mesmo ter conhecido, já até ouvido falar, que é uma cidade paraense chamada Mãe do Rio. A Mãe do Rio, quando eles chegam lá, ela percebe que os rios existentes naquela localidade, eles estão extremamente sujos, extremamente poluídos, o que ocasiona nelas uma aversão àquele local, pois era um local tão bonito, porém a poluição deixou aquele local bem ruim. E elas puderam visualizar a morte de muitos peixes naqueles rios, e tudo isso contribuiu para que elas fizessem uma análise de como as pessoas elas estão se conscientizando de como elas estão utilizando os rios e os recursos do meio ambiente. E associando a tudo isso que vocês já passaram aqui no perpassar dessa aula, desde a nossa montagem da nossa cidade até a leitura das nossas cartilhas, e agora esse resumo geral das cartilhas Recicleia, eu pergunto novamente para vocês: que papel um cidadão deve desempenhar em meio às problemáticas ambientais? Bom, creio eu que vocês já devem ter uma resposta, porque vocês já anotaram sobre isso, já fizeram todos esses processos, já deram os plays no vídeo, vocês já conseguiram solucionar essa questão. Porém, para nível maior de conhecimento, o que papel é que um cidadão deve desempenhar? Bom, é um papel consciente de suas atitudes, onde eu sei que a minha atitude ela pode gerar um problema no futuro, comprometendo as outras pessoas e até a mim mesmo. O que nós temos que entender é que nós, seres humanos, nos fazemos partes do meio ambiente, não somos seres isolados. Nós convivemos com as plantinhas, com os animais, porém o meio ambiente ele é composto por esses fatores bióticos, abióticos, e nós estamos dentro desse meio ambiente. Somos seres que influenciam mais diretamente para esse meio, porém nós fazemos sim parte do meio ambiente, porque muitas vezes nós temos a visão errada de que o meio ambiente somente é as plantas, somente é os animais, porém os seres humanos, eles fazem parte do meio ambiente. Para um cidadão, ele desempenhar atitudes benéficas ao tema da ação ambiental, seria desempenhar o desenvolvimento sustentável, que basicamente é tudo isso que a gente falou, que vai gerar um pensamento sobre aquilo que vai acontecer ainda no futuro. Bom, essa foi basicamente a nossa aula por hoje, porém, eu peço para vocês, antes de desligar esse vídeo, que vocês acessem novamente esse link aqui embaixo na descrição do vídeo e respondam algumas perguntinhas, são 5 perguntinhas também, que será para fechar a nossa aula, para saber o tanto que vocês conseguiram aprender hoje. Então, essa foi a nossa aula por hoje. Tchau!